Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta. Como vocês pediram muito, mais um modelo de top de ginástica pra vocês. Vocês deixaram muito pra mim nos comentários querendo um top de ginástica que tivesse um bojozinho, tá? Então eu fiz esse top pra vocês. Eu vou mostrar ele no corpo da minha irmã, porque ele ficou um pouco pequeno pra mim. Ele tá praticamente no tamanho, eu diria M, porque a minha irmã, ela tem um seio pequeno, mas ela tem a estrutura das costas grande, tá? Ela é bem alta. Então se for uma pessoa baixinha, pequenininha, provavelmente será um P. Dela tá no tamanho M. Eu vou mostrar pra vocês a imagem deles agora. Como vocês podem ver, ele tem o bojozinho, né, formado. Eu coloquei as alças cruzadas nas costas, ficou com uma pala bem grossa na parte de baixo para dar bastante sustentação aos seios. Essa é a parte de trás. Fiz um detalhe ali da alça presa por fora para ser realmente um detalhe no nosso top, tá? Como sempre, os nossos moldes são gratuitos. Você encontra o link para baixar ele no primeiro link aqui no box de descrição. Não sabe como acessar o box de descrição? Eu vou deixar um videozinho passando para vocês aqui do lado, onde mostra exatamente aonde você deve clicar para poder baixar o seu molde. Ele vai em PDF, em tamanho real, tá? Então é só você imprimir e confeccionar. Quando tem alguma parte do molde que ele é retangular, tá? Eu vou deixar isso aqui explicado porque teve algumas dúvidas quanto a isso no outro molde. Quando tem alguma parte do molde que ele é retangular, o Paulo, ele coloca as medidas da largura e do comprimento, tá? Então é só você seguir lá que vai estar o desenho marcado para você e o quanto você deve cortar. Porque senão eu vou fazer só o desenho de um retângulo, gente. Eu vou fazer vocês imprimirem um monte de folha de sulfite à toa. Então olha que no esquema que ele manda de montagem tem direitinho. Se tiver alguma parte retangular, tá marcadinho lá, tá bom? Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês do molde passado, como ele fez essa descrição. Aí vocês conseguem ver como é que fica, tá bom? Esse top foi confeccionado mais uma vez no tecido de cotton. Você pode utilizar também o suplex ou então uma malha que seja assim mais rígida, né? Um neoprene você pode utilizar também sem problema algum. Todos os nossos moldes já vão com meio centímetro de margem de costura. Para costurar, eu mostrei para vocês, eu vou até mostrar aqui de novo. Eu utilizo a agulha ponta bola, que é aquela agulha que tem a parte de trás dela. Deixa eu melhorar o foco aqui. É aquela agulha que a parte de trás dela é douradinha, tá vendo? Essa daqui é a agulha ponta bola. Olha, ela tem a descrição dela aqui também, mostrando a pontinha da agulha ponta bola. Aqui ela fala que é para malha, tá? Então é só procurar essa agulha ponta bola que você vai conseguir costurar cotton na tua máquina caseira sem problema algum. Desde que você utilize também uma linha 100% poliéster, que ela tem mais resistência, tá? Ela não vai quebrar com facilidade. Mas se você chegou agora no canal, prazer, o meu nome é Débora Vasconcelos, você está no canal do Família Dia. Aqui sou eu, Paulo, as crianças, é todo mundo gravando muito tutorial para você reproduzir aí na tua casa. Então chegou agora? Já baixa aqui, aperta o botãozinho de inscrever-se para fazer parte dessa grande família e não esquece de deixar uma curtida. Cada vez que você curte nossos vídeos, o YouTube entende que você gostou e sugere para novas pessoas. A gente chega a casa de novas famílias e a gente consegue ajudar naquela rendinha que tá faltando tanto hoje em dia com essa pandemia acontecendo, não é verdade? Se você não viu o primeiro top que eu fiz, é esse que eu tô deixando na imagem aqui do lado, tá? O cardzinho dele vai estar aparecendo aqui em cima. Depois de assistir esse vídeo, assiste o primeiro top, eu tenho certeza que você vai gostar também. Mas agora chega de falar e vamos pra máquina ver como é que eu fiz esse top? Bora lá! Então vamos lá, tô utilizando aqui o tecido de cotton, tá? Tô com 2 pedaços aqui duplos. Por quê? Porque ele é meio grosso, para cortar os 4 juntos eu não gostei. Então eu vou cortar 2 vezes o bojo em um e 2 vezes o bojo no outro, tá? Fixo ali o meu molde do bojo. Esse molde ficou bem duro porque eu enchi ele de fita, porque eu tirei ele de um bojo. Aí eu tive que planificar, tá? Fixo ele ali para ele não sair do lugar e com uma caneta para tecido branca eu traço todo o contorno do meu molde. E quando eu tiro, olha lá, vou fazer a mesma coisa no outro tecido, ajeito ali o tecido, fixo o meu molde e com a ajuda da caneta eu traço novamente o meu bojo em mais 2 tecidos, tá? Eu sei que vocês vão perguntar, essa é a caneta Magic Color para tecido, tá? Eu comprei um modelinho novo, que a minha outra tava acabando a tinta.
E aí é só recortar os nossos bojos bem certinho, pode cortar na linha, porque para os nossos modelos eu sempre deixo meio centímetro de margem de costura em todos os moldes. Tira ali a parte da fenda central e nós vamos pegar então com 2 duplinhas de bojo, tá? Vamos precisar também de uma faixa que vai medir 20 centímetros por 75 centímetros. Essa vai ser a base do nosso top, que depois a gente vai dobrar ela ao meio, ok? Ó, aí a gente vai usar ela para fixar o nosso bojo, combinado? Vamos precisar também de 2 tiras medindo 60 centímetros por 5 centímetros, dobrada ali no formato de viés. Então eu dobrei 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, para depois a gente dobrar ao meio e fazer a nossa alcinha. Essa alça é um pouquinho mais grossa que a do outro top, tá? O outro top era 4 centímetros de largura, esse eu deixei com 5 para ficar um pouquinho mais grosso. Eu faço 2 marcações ali, tá vendo? No tecido da frente e no tecido de trás, para saber qual é o lado, porque é diferente os bojos, tá vendo? Se eu colocar do lado errado vai dar ruim. Então faça a marquinha para você saber qual é o lado de dentro do nosso molde. E aí é só a gente dobrar e fazer essa costurinha fechando essa fenda, tá? Observe para fechar o lado de dentro de cada peça, tá? Para você não fechar pro lado errado. Vou utilizar esse ponto zigue-zague todo pontilhado, tá vendo? No outro top eu usei esse ponto zigue-zague, mas aí vocês me avisaram que é esse ponto aqui que eu devo usar, olha. Tá vendo? Adoro a dica de vocês. É o ponto zigue-zague pontilhado. Se a sua máquina não tem o zigue-zague pontilhado, não tem problema, tá? Você pode utilizar o zigue-zague normal, mas se a sua máquina tiver, ele é o mais indicado para malha. Para fechar essa fenda central, eu fechei com a costura reta mesmo, tá bom? Porque ele não vai ter muita elasticidade, ele não vai ficar esticando. Mas nas outras partes do top todas, aí foi tudo no ponto zigue-zague. Só para fechar as fendinhas, então, que foi o ponto reto. Agora vamos fechar as nossas alças. É só fechar ali o nosso viés gigante de cotton e começar a passar na nossa máquina no aquele ponto zigue-zague. Eu puxo um pouquinho a linha ali só para ajudar a começar, porque realmente ficou grosso. Mas depois você não pode puxar mais, tá? Você não pode, em hipótese nenhuma, costurar o cotton esticando ele, senão vai dar ruim na sua peça. Toma cuidado. Deixa a máquina puxar, deixa ele no ritmo dele, que para ele poder ficar assim, olha, certinho, bem elástico, tá? Ele precisa costurar no tempinho dele ali da máquina. Agora, tô aqui com uma das bases do meu bojo, tá? Olhei ali onde tá a minha marquinha. Do lado direito, vou colocar a sobreposição do lado direito também, observando pelo mesmo lado da marca. Mas antes, vamos centralizar a nossa alça ali, tá? Bem certinho ali no centro do bojo e sobreponho a outra metade, tá? Então a gente vai fazer um sanduíche, bojo, alça e bojo novamente. Centralizei, prendi ali com um alfinete e depois eu prendo todo o contorno do meu bojo, ajeitando bem ali o tecido nas pontinhas e colocando os alfinetes, para mim facilitar na hora da costura. Vou fazer a mesma coisa com a outra peça. E aí é só a gente passar uma costura em todo o contorno, como sempre, aquela costura zigue-zague, tá? Agora todo ele a gente vai fazer com costura zigue-zague. Retrocesso no começo, no final, vai com calma, devagarzinho, não precisa ter pressa. Quando chegar na parte de cima, cuidado para você não pegar a sua alça ali em cima, tá? Sem ser para não pegar ele nas laterais. Se você pegar na lateral da alça ali, na hora que você desvirar, vai ficar preso, você vai ter que desmanchar a costura. Então toma um cuidado na hora que estiver na lateral das alças, lá em cima. Fecho o outro bojo também. Agora, estando com os dois costurados, é só a gente desvirar os nossos bojos e ajeitando as costuras, deixando ele bem alinhadinho. E eu vou levá-lo para passar a ferro, tá? Para poder dar uma sentada nessas costuras e a gente poder trabalhar melhor com ele. Ele aceita ser passado a ferro, então eu vou fazer isso. Agora eu já tô aqui com aquele tecido medindo 20 centímetros por 75, virei 1 centímetro de cada lado e passei a ferro para poder me facilitar na hora de prender, tá? Vou dobrá-lo ao meio, com essas pontinhas de 1 centímetro viradas para dentro. Vou usar a marcação ali do cotton do meio para poder marcar o meio dele e vou prendendo todas as beiradinhas. Aí é só ir alfinetando e deixando ele bem alinhado. Isso vai facilitar na hora da gente colocar o bojo, tá? Repita a mesma coisa do outro lado.
Repara que na pontinha da outra extremidade eu também virei 1 centímetro aqui, tá vendo? Que é onde a gente vai fazer o acabamento depois. Então eu corto o excesso de pano ali da pontinha e já deixo ele ajeitadinho. Quando eu fizer a costura fechando, eu vou deixar 1 centímetro aberto aqui para facilitar o acabamento depois, tá? Vou posicionar meu bojo ali no centro da nossa faixa. Vou tirar os alfinetes só ali da área onde o nosso bojo vai ser inserido. E começo a encaixar o nosso bojo, encaixando mais ou menos 1 centímetro para a parte de dentro. É só encaixando ele, verificando que a parte de trás também está alinhada com a parte da frente e prendendo com o alfinete, tá? Faz com calma, prestando atenção para ficar tudo bem certinho. Olha só, tem que estar preso os dois lados, tá? Bem alinhado para quando você passar a costura você pegar os dois tecidos. Agora eu vou encaixar o outro bojo. Aqui vocês estão vendo que eu tô prendendo ele bem na centralização do meu tecido, tá? O que você vai fazer? Prende ele assim centralizado no tecido, alfineta tudo, deixa ele bem preso. Acabou de prender, você vai colocá-lo no teu corpo e ver o que você achou, tá? Cada peito é diferente, né, gente? Então, às vezes eu gosto dele um pouco mais justo no meio, às vezes um pouco mais largo. Aqui eu tinha preso ele bem pertinho, olha, quando eu coloquei no corpo eu achei melhor deixar uma distância ali de 2 dedos no centro, tá? E daí a gente vai passar uma costura aqui, olha, de fora a fora, tá? Aí é só ir passando a costura, fechando tudo e verificando que tá pegando, tá? Você vê que eu sempre olho a parte de baixo para ver se tá alinhado tudo certinho. Eu fiz esse afastamento de 2 dedos na parte central, mas depois eu percebi que realmente ele ficou, o bojo dele bem pequeno para mim. Então por isso que eu acabei chamando a minha irmã e dei para ela o top. Tanto que na finalização do vídeo, acho que eu mostro, ele tá até com uma costura no meio, porque eu acabei tirando essa centralização mais afastada que eu já tinha feito para ela, para ficar um pouquinho mais justo. Mas aí, ó, é só ir ajeitando o tecido, verificando se tá pegando tudo direitinho e passando a costura. Apesar do cotton ser um tecido grosso, ele é muito fácil de costurar, tá? A agulha entra muito fácil e a máquina quase que não sente praticamente. Eu vi bastante facilidade em costurar o tecido. Aí essa ponta eu fechei até o final e a outra ponta eu deixei mais ou menos 1 centímetro aberto. Que agora a gente vai encaixar uma parte dentro da outra ali, tá vendo o acabamento da parte final? Encaixa uma dentro da outra, ajeita as pontinhas ali daquele 1 centímetro que a gente deixou sem costurar. Deixa ele bem alinhado e bora para a máquina fechar essa parte. Ó, fechado, o que eu fiz? Eu coloquei no corpo e vi aonde precisava ser presa a minha alça, tá? Dessa vez eu escolhi fazer a alça cruzada. E vou deixar essa alça por fora mesmo, porque eu achei que vai ficar um detalhe bem interessante para o nosso top. Aí eu dou um retrocesso ali na parte de cima, abaixo a agulha, viro, desço com a minha costura no comprimento, viro novamente e dou mais um retrocesso na parte de baixo para ficar bem preso. Repito a mesma coisa na outra, um retrocesso na parte de cima, viro o meu top e desço a costura em todo o comprimento, viro de novo e dou mais um retrocesso. Agora é só você cortar o excesso do tecido da alça e esse é o resultado do top, olha só, já prontinho. Olha como ele fica legal, muito fácil de fazer, como eu falei para vocês, e veste super bem o corpo, tá? Então é isso, o top tá pronto, olha só, ele tá aqui prontinho, tá? Ficou bem legal, o tecido, o cotton, ele é muito grosso, muito resistente, ele dá bastante firmeza no corpo, como vocês puderam ver. Vou colocar imagens aqui do lado de novo para vocês verem, tá? Dela utilizando esse top, para vocês verem como ele veste super bem no corpo. E deu certinho, tá? Então essa modelagem que eu fiz com vocês aqui é o tamanho M. Pra mim teria que ser um G. Eu acho que eu vou colocar esse top até o GG, vou verificar certinho, tá? Mas a elasticidade desse tecido é muito boa. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal e deixa aquela curtida que eu sei que você esqueceu de dar lá no começo. Nos segue pelo Instagram também, tá? Nosso Instagram é esse daqui. Por lá a gente conversa também, bate um bate-papo. Pelas stories vocês acompanham todo o make-off aqui de casa e a gente fica com aquele contato mais intimista, né? Vou deixando o meu beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!